Vamos à predicação de hoje, esse domingo maravilhoso que o Senhor nos ha regalado, domingo 19 de março, domingo calentito. Lá amanhã eu estava, quando eu saí a caminhar, às 7 da manhã, às 7 e um pouquinho, estava um calor terrível. Já eu saí de campeira. Campeira, digo, um saquito, não, tampouco uma campeira. Lá amanhã, quando eu fui caminhar, estava fresco, bem fresco. E hoje estava um calor terrível, não? E bueno, pero a hora já está refrescando, que glória a Deus, não? Que Deus mande aí a chuva, que a chuva que não está faltando, não? A chuva que está faltando aí a toda essa região acá do sul, do mundo, não? Digo do mundo porque em Brasília também está com problema, não? Não sei, seguramente Chile também deve estar com problema, todos os países que estão acá, não? Abaixo do trópico, estamos passando aí esse problema de calentamento global, não? Bueno, os de Ariba também, não, pero passam de outra maneira. E está uma sequia terrível, não? Hace muito não chove de verdade. Bueno, pero Deus vai nos bendezer. Bueno, quero falar de Betel hoje. Glória a Deus, nossa igreja se chama Betel, não? Vamos a Betel. Esse é o título da predicação. Antonella, vou ver a Betel? Glória a Deus. Vou ver as sendas antigas. Dizia seus predicadores, não? Para pôr medo da gente. Ai, que vou ver as sendas antigas. As sendas antigas para eles é tocar os hinos e pôr a corvata, não? E lá morrer a pocheira. Isso é sendas antigas para eles. Pero as sendas antigas é o verdadeiro evangelho, é a verdadeira crença no evangelho do Senhor, não? Para que Deus nos ha chamado para nos bendezer, Deus nos ha chamado para que hagamos sua vontade. Por quê? Porque Deus é caprichoso? Porque às vezes os padres são caprichosos, não? Quizá tu e eu, vimos padres caprichosos. Eu intento sempre explicar para minha irmã por que ela não deve ser as coisas, porque eu queria saber ele por quê. Eu ódio obedecer uma ordem idiota, não? Uma ordem que não tenha sentido. Eu não obedeço. Não obedeço ordem que não tem sentido, não? Porque sou um ser pensante e é uma afronta ao pensamento e a obedecer uma ordem que não tem sentido. E devemos obedecer a Deus não por não ter sentido, ao revés, porque todo o sentido da vida está em Ele, é o autor e consumador de nossa fé. Todo o sentido que podamos dar à nossa existência, a nosso ser, todo o melhor caminho ao qual nós outros podamos caminhar está em Cristo. Por isso, eu tenho que ele rir sempre por ele. Por isso, tenho que obedecer os caminhos do Senhor, porque os caminhos dele são mais altos que meus caminhos e eu não posso entender. Por isso, tenho que me submeter à palavra de Deus, não porque o pastor diz ou porque a religião diz, não. Muitos já em Brasília, digo em Brasília, cá também passa, pero digo em Brasil para que dá menos pior, não? Diz assim, não, minha religião não permite, não? Que minha religião não permite? Minha religião não existe. Nadie vai dizer o que eu posso ser, o que eu não posso ser, o que me permito ou não ser. Quem tem que ter esse parâmetro é alguém maior que eu. Acá na terra não é nada maior que eu. Que isso, pastor? Sou um soberbio? Não sou um soberbio. Eu sou igual. Porque Deus nos disse todos iguais. E nadie é melhor que eu, como eu tampouco sou melhor que nadie. Somos todos iguais delante de Deus. Por isso que eu não hablo para ustedes o que ustedes têm que ser conforme a minha vontade. Não. Eu digo o que ustedes têm que ser é conforme a vontade de Deus. Por isso digo, vamos a Betel. Betel foi um lugar no passado, não essa Betel acá, não, a igreja Betel, digo Betel já no Oriente Médio, não? O lugar físico. Foi um lugar onde os patriarcas tiveram encontros profundos com Deus, onde Deus se manifestou a vida deles. É um lugar onde se chama luz, cidade de luz, lugar de luz. Por algo já és um lugar onde Deus teve comunhão com eles. Pero Deus não é Deus de geografia. Quero deixar isso bem claro, porque como estou falando de uma geografia, não quero que empecemos a adorar Israel ou adorar uma geografia, não.
não existe el lugar de bendição, digo geograficamente. Eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente, sim, existe esse lugar de bendição. Qual é esse lugar de bendição? É quando eu me submeto à vontade de Deus. Já disse uma vez mais, não a vontade da religião do pastor, a não ser que a vontade do pastor e da religião tenha alinhado com a vontade de Deus, não? Está explícita na Bíblia de uma maneira, de uma interpretação correta. Aí sim. Não essas interpretações qualqueras que há, não? Bueno, dentro de interpretações errôneas da Bíblia, não quero nem citar nenhuma para não ofender, não? Inclusive, tenho aí igrejas de amigo meu que têm interpretação errada da Bíblia. Eu não quero ofender a nadie, não? Aunque você discutir essa predicação, já vai saber que é ele, não? E você vai rir. Você vai rir, porque é meu amigo. E sabe o que eu hablo com ele. Abram suas Bíblias aí no livro de Gênesis. Gênesis, em grego, significa começo. Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis é o livro que habla de los começos. E significa começo. Significa princípio, não? Habla de... literalmente significa princípio. Habla do começo das coisas. Gênesis está relatado o começo da história do mundo, a criação, primeiramente o começo do mundo, não? Na verdade está antes do mundo, digo mundo. Quando falamos mundo, se referimos mais à Terra, não? Ao sistema cá. E quando falamos cosmos, falamos da Via Láctea e de cosmos em si, as estrelas e as galáxias. E Gênesis habla não somente da Terra, do mundo acá, de nossa existência, sino que habla do começo do mundo cosmos, não? Da Via Láctea, de todas as constelações e todo que há, que existe, que foi Deus que isso, não? E a ciência, bueno, por mais que tenha grupos de científicos que querem especular e entrar dentro de um cientificismo, que já não é mais ciência, e querem entender a fé de que não foi, que vindo de lá nada, que é algo muito improvável. Outro grupo de científicos, sim, crê que tuvo algo, alguém que ha dado aí que ha hecho o Big Bang, não? Aí a teoria mais provável de la existência, não? Em si. Que há alguém que ha dado esse start, porque nada de la nada não pode venir, não? Toda a matéria e aún a antimatéria tem que ser criada, foi criada, vindo a existir de alguma maneira, não? E depois todo que se vai transformando e existindo, existe por meio de diferenças aí químicas entre aí os átomos e tudo mais, não? Da matéria. Igual ciência não quero falar. Pero o livro de Gênesis habla de los princípios e habla do princípio da criação, habla do princípio do pecado, é o princípio da humanidade caída depois do pecado, é o princípio de Deus disciplinando a humanidade. Só o livro de Gênesis já carrega com ele 3 pactos, não? O pacto aí adâmico, o pacto noêmico e o pacto abraâmico, o pacto que Deus disse com os patriarcas, trazendo a ellos, haciendo de ellos um povo de Noé, salvando a humanidade, não? E de Adão, dizendo que iba venir uno que iba pisar a cabeça de la serpente. Já me reí, porque essa semana eu escutei algo que eu não vou nem transmitir a los hermanos, não? Pero algo absurdo e bueno, esses absurdos vêm já de Brasília, não? Não, escutei já por um brasileiro, não? Falando de Adão e Eva, que a serpente, que a serpente violou a Eva, que não sei o quê, e que Adão quis dar uma arreglada, e todas essas pavadas, não? Que a gente empieza a fabular. O texto bíblico tem que ser interpretado sem muita fábula. Por suposto, podemos fazer conjecturas
conjecturas é imaginar, poner algum sentimento, imaginar com o nosso sentimento, é sentimento de los personagens, ou entender um pouco entre linhas da Bíblia, porque a Bíblia não explica muito acerca dos sentimentos a los quais eles estavam passando em momento, pero em tentar entender um pouco, podemos sim, pero não podemos imaginar tantas estupidezes basados em versículos que não estão dizendo isso, não? Abriram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Já disse 35? Disse, não? Vamos ali então. O título é Vamos a Betel. E vamos a ver aí o que passou em Betel, acá com nosso irmão Jacob. Nosso irmão Jacob é um homem de muitas histórias, não? A história dele é bem grande no livro de Gênesis e muito bonita e se enquadra também com a história de José também, não? De seu filho, porque ele estava vivo todavia nesse momento e vemos que a vida de Jacob foi muito importante para nosso aprendizagem, porque ele já tomou um montão de malas decisões na vida, não? Foi terrível. Aprendemos o que não devemos ser com a vida de Jacob, pero também aprendemos o que devemos ser. Ele era um homem que era muito temente a Deus, que buscava muito de Deus, mas já de seus muitos erros, não? De suas paixões, porque muitas vezes somos apaixonados, não? Quizá por um cônjuge, quizá por um filho. Tudo isso passou com José, não? Foi apaixonado por um cônjuge, foi apaixonado por Elihu, e tudo isso foram erros que ele cometeu em sua vida, não? Por que digo erro? Porque a mulher que ele estava apaixonado por ela, não era de ela que viu Jesus, não era de ela que viu na promessa, não estava sobre ela. O muchacho que ele estava apaixonado, seu filho, José, deu libertação ao povo, Deus usou a ele em Egipto, pero não foi de ele que viu Jesus, não? Jesus vindo de Judá. Filho de outra mulher, a qual ele muito não queria, que lo enchufaram a ele, não? E ele teve que ser cargo de ella, porque nessa época era aceito e era normal a poligamia, não? E isso trajo muito problema a ele, essa poligamia, e ele teve que enfrentar estes problemas em la vida. Vamos a começar a ler. Dijo Deus. E já quero subrachar essa palavra, dijo Deus. Esse era um diferencial, é o primeiro que aprendemos já. Eu já vou comentando sobre os versículos. Vou ler 7 versículos no mar. Esse já é o primeiro diferencial, dijo Deus. Que Deus ha hablado a tua vida? Que Deus tenha hablado? Eu me quedo pensando, esses vídeos que eu publico todos os dias, às vezes tem 5, às vezes tem 20. E os vídeos que eu pongo assim, estou acá transpirando, tem 200 reproduções. Que hipocrisia, não? Porque o canal, tá bem, se o canal for a papabada, tá bem, a culpa é minha poner pabada, não? Se o canal for a papabada, estaria muito mal, porque o canal de pabada tem milhões de reprodução, não? E o meu pabada só tem 200. Pero o canal é um canal para bendizer, não um canal cristiano, vamos dizer, predicando a palavra de Deus. E o vídeo de Agé, até hoje da manhã, tinha 2 reproduções nomás dela em vivo que eu hice Agé, sentadito acá, com o sonido de fundo desse ventilador, me tirando um airezito friozito, com el água passando. Que pude arreglar, não pude arreglar esse e o outro. Comprei um ventiladorzito aí na feira, 800 pesos. Logrei, não, tinha um ventiladorzito, já disse, dá-me esse ventiladorzito que cabe aí rosto aí dentro. E comprei o motor da bomba de água, esse me custou mais caro que terrível, esse foi 7.000 e algo. Uma bomba dessas tipo de peceira, pero que tira mais água, não? Bom, pero isso à parte. E o que eu dizia, que me sentei aí e prediquei aí, e 2 visualizações. Tinha
Por suposto, nadie é obrigado a ver os vídeos. O que estou falando é que como Deus vai falar com vós se não for por meio de tu búsqueda? Tampouco que lá tu búsqueda é ver um vídeo meu, por suposto que não. Nem quero que seja assim, quero que tu búsqueda seja tu búsqueda, vós e Deus, vós abrir tua Bíblia em casa e vós buscar de Deus. Pero lo que está bueno en los vídeos que eu pongo é que generalmente quase sempre, então se não é generalmente, quase sempre, eu explico bem o texto, e explico o contexto. E às vezes não explico porque o tema que eu estou predicando dentro desse texto está muito entendível, né, no contexto, e eu digo, leem todo o texto em casa, e vocês vão dar conta do que estou falando. Eu digo isso na predicação. Por quê? O texto acá em Gênesis já empieza, dijo Deus, e como Deus te vai falar algo que não seja por meio de sua palavra. Essa história de Deus revelar algo já terminou, não? Deus já revelou acá por meio dos patriarcas. Por suposto que Deus também te pode falar por meio de uma alabança, por meio de los pájaros, da natureza, não? Que quando eu estou gravando, eu me dou conta, não? Ayer eu estava filosofando acá na predicação, dizendo que se cortou a luz, não? E eu me quedei acostado em la hamaca, mirando o cielo, e vi as estrelas, e me quedei pensando, empecei a contar, depois já não podia contar, não? E me quedei pensando quando Deus chamou Abraão, e levou ele para o alto del monte. Uma vez eu tive lá a oportunidade de ir para a riba de um monte, já em Brasília, pero o monte era muito alto, e ele tinha ruta para subir. Bueno, ruta. Um pedacito assim de via, que mal o auto aguentava, o motor já não estava mais aguentando a subir, e chegávamos em uma parte, depois subíamos um pouco mais a pata, e eu mirei as estrelas de Ajariba, eu estava no campo, e uno estendia a mão e parecia que estava agarrando na estrela, porque, e quanto mais eu mirava, parecia que de repente eu veia mais estrelas. Vocês sabem que dá para ver, inclusive lá, nebulosas e lá outra, aí, vizinha da Via Láctea, como é que é o nome dela? Nebulosa de Andrômeda, não? Dá para ver a orro não mais, sem nada, dependendo do dia, não? Da posição que estamos, dá para ver. E que hermoso tudo isso. E a criação, como diz os Salmos, a criação habla, anuncia as obras de tus manos, não? E por meio da criação podemos ver a Deus também. E não devemos adorar a criação, hein? Que muitos adoram a criação no lugar de Criador. Pero devemos cuidar da criação, porque foi assim a ordenança do Senhor, acá no livro de Gênesis está escrito, não? Bueno, isso é um outro parêntese que hago, nós outros maltratamos muitas vezes a criação, não? Pero bueno, digo Deus, como Deus está falando a tua vida? Por qual meio Deus habla a tua vida? Por suposto que o meio primais e maravilhoso e o meio do qual vou ter que dar mais crédito é a palavra de Deus. Ou se alguém está predicando a palavra de Deus corretamente, não? Digo Deus a Jacobo, levanta-te e sube a Betel, e queda-te agir, e hás de agir um altar ao Deus que te apareceu quando ias de tu irmão Esaú. O segundo que eu aprendo acá é que Deus leva ele a Betel, que era Betel, era o lugar onde Deus se manifestava mais com eles. Por quê? Deus não podia se manifestar em qualquer lugar? A resposta é sim. Deus pode se manifestar em qualquer lugar. Deus pode se manifestar em tua casa? Por suposto que sim. E até deve, não? Você deve buscar a Deus de uma maneira tal que Ele se manifeste em tua casa. Ai, pastor, então você não necessita congregar mais. Aí é que está. Também necessitamos congregar. Por quê? Porque Deus, por suposto que te quer abrir solo em tua casa, em um lugar solo tujo. Não sei se você quiser ir no campo, quiser ir na praia, quiser ir... Não? Às vezes, quando eu estava já em Rio de Janeiro, quando eu vivia já, eu ia bem na praia e nadava um pouco assim mais para o fundo do mar, não? Fundo do mar, estava a 20 metros, 30 metros no mar, não? Parecia que estava reliro.
de la playa, ou se encontrava alguma islazita chiquitita, não? E nadava até aí. E de aí eu me quedava vendo o mar, a linha do horizonte, não? Quedava vendo lá e via as gaviotas volando e comendo os pescados, pescando, não? Via os pescadores allá na pedra, a lo lejos. Eu dizia, os tipos estão aí há horas, e a gaviota vem, agarra o pescado e se vai. O seu peixe está aí, não? E me acordando de los versículos que Deus, ele ama a criação, e ele diz, se eu alimento os pajaritos, eu veia os pajaritos pescando e a lombra não pescando, não sacando nada. E horas aí. Se Deus alimenta os pájaros, não vai alimentar nós outros? E contemplava a obra da criação de Deus e via agir todo o bem que Deus havia feito, não? E às vezes venia flotando cerca de mim algum mal que a homem havia feito à natureza, não? Alguma boteja de plástico flotando, eu digo, ai Deus meu, que mal que hemos feito nós outros também à natureza. Então, Betel significa lugar onde Deus habla com vós, não? Onde Deus mais habla com nós outros é na igreja. Por quê? Porque na igreja venimos com o pensamento propício a isso, venimos com essa gana de buscar de Deus. Não é porque há uma marra ou porque Deus só habita aqui, não é por isso. Eu saco toda essa mística, pero pongo realmente a racionalidade de que és lugar onde venimos com o coração propenso a buscar de Deus. E Betel era esse lugar onde Deus hablava com seus patriarcas, hablava com aqueles homens que decidiram buscar a Ele e encontravam, como diz a Bíblia, ustedes me vão buscar e me vão encontrar todas as vezes que buscar, como? De todo o coração. Todas as vezes que eu tomo uma decisão por Deus e busco a Ele de verdade, de coração, eu tenho um encontro com Deus. E que date allí há um altar. O altar é essa boa gana que temos, não? É nosso coração propício a receber de Deus. E não importa o predicador que esteja cá na frente predicando, se ele está mandando uma palavra de parte de Deus, nós outros vamos a receber. Porque nós outros hacemos um altar. O altar não é esse púlpito. Bueno, nossa igreja nem altar tem, não? Acá é tudo, não tem púlpito, é tudo, púlpito não. Púlpito é isso acá, não? Não tem palanque, plataforma, aí está, a plataforma. Não temos. Aunque eu sempre digo que está bem, estaria bom numa plataforma para passar os cabos, não mais, não? Só por questão de estética e passar cable. Porque há uma irmã que reclama de los cables, não? Quando vê. Pero el hecho de Deus mandar ele a ser um altar, e dele sempre a ser um altar, ele sempre tomar essa decisão de ser um altar, nós outros não temos a dimensão da dificuldade do altar naquela época, porque nós outros vivíamos acá, nós outros vamos na carniceria, compramos a carne, sim ou não? Vamos no quiosco, compramos algo, tem o supermercado que vende de todo vende nesse supermercado, não? Esses supermercados, hipermercados, esses que são grandes, vende todo, e quando digo todo, vende até veículo, não? Vende moto, aí um que vende, hã? Como? Pimentão? Pimentão, claro. Pimentão. Manda qualquer fruta. Pimentão? É um condimento, sim, vende de todo. Vende pimentão. Hã? Aqui excomungado, não é? Vende de todo. E nós outros não estamos acostumados acá a dificuldade de isso acá. Sabe o que era levantar um altar, irmãos? E já não quero que dar muito parado no versículo 1, pero explicando bem o versículo 1, eu já explico os outros versículos. Preparar um altar era agarrar um montão de pedra, e meter, encastrar uma com a outra, mirar a pedra como era. Tá bem que eles viviam num lugar rocoso, não? Onde havia muitas pedras, era fácil encontrar pedra. Eu tinha que exercer um trabalho. Não era algo assim, eu chego, já está listo, eu sento, não?
busco de onde está me dando o ventilador na igreja, agarro aí a almohadita, pongo, estou totalmente confortável, não? Não está mal, por suposto que não está mal isso. Pero nosotros não temos a dimensão do que era para eles, os ritos. E não quero acá predicar ritos, porque os ritos não valem de nada. Pero o que quero dizer é que, primeiramente, quero felicitar ustedes porque estão acá, e glória a Deus porque ustedes estão. Porque ustedes venceram cansancio, não? Venceram estar dormindo um domingo lá amanhã e venir à igreja. Venceram tudo isso, porque isso é importante. Porque Deus nos demanda algo. Por quê? Quando algo nos demanda, quando qualquer coisa que nós outros hacemos é mais difícil, nós outros damos mais valor a isso. Sim ou não? Vou ver. É sacrifício. Nós outros, quando algo nos demanda sacrifício, nós outros valoramos mais. Imagina se Deus agora arreglasse todos os problemas de tua vida, para o resto de tua vida. Ou seja, generalmente é plata, não? Se desse muita plata. Graças, Cristão. Isso daí é estatística, não? A estatística é uma ciência. Ou seja, como é uma ciência, está dizendo que isso é uma tendência. A tendência de los ganadores, desses de quinela, não? Que ganham muita plata, é gastar todo. É viver mal. Isso, estado segundo, ser pior que o estado primeiro. É tipo, tinha uma vida mais ou menos normal, buena, aí ganhou mijonada. Aí se supõe que essa mijonada vai terminar nossos problemas, não? Pero ocasionaram mais problemas na maioria dos ganadores. Como pode isso? Então, seu problema del tipo não era plata, não? Muitas graças. O problema del tipo era realmente su mal caráter. Então, você temos que estar sempre sendo esse autoanálise, não? De qual é o nosso problema. Será que o nosso problema é a plata? É a falta de recurso? Eu sempre costumo dizer que a falta de recurso é nossa bendição. Nossa bendição, porque se tivéssemos todo, quiçá, não estaríamos aqui. Então, se Deus manda ele a ser um altar, vamos seguir e traia à memória dele que esse altar é quando Deus apareceu a ele quando ele ia de Esaú. Eu poderia predicar solo desse versículo, e eu já estou estendendo muito, eu queria ler um pouco mais, pero que só predique solo desse versículo, não importa. Porque isso acá é muito que falar. Quando ele fugia de Esaú, se vê que esse já é de los demonitos, não? Porque Saul também perseguia Davi, outro demonito, e Esaú também não foi boa gente, não? Todos esses que terminavam com não sei, foram meio raros, não? Poderíamos falar muito desse tema, porque como estava o coração dele? Estava afligido, não? Ele estava ansioso, ele estava deprimido, estava tudo junto. Passava muita... Ele não sabia o que ia ser quando ia se encontrar com seu irmão, não? Porque havia um problema antigo, não? Entre eles. E glória a Deus, Deus bendijo e subsanou tal problema, não? No encontro, pero ele sofreu bastante. E Deus traz à memória nossa, quando nós outros hacemos um altar, muitas das vezes esse momento de sofrimento, pero não para nos fazer sofrer, sino para nos fazer acordar de que, te acordar quando estava sofrendo muito, Deus te bendijo? Te acordar? Ou vai estar sofrendo muito novamente, Deus te vai bendecer. É isso que Deus quer falar. Quê? Pelos amuletos. Sim, vamos falar de los amuletos. Vamos falar de los amuletos. Isso é muito importante. Vamos ver se chegamos aí. Ou seja, Deus traz à nossa memória esse momento del qual nós outros, o que? Sofríamos. E para dizer o quê? Nós outros sofríamos, não? Pero Deus nos ha hecho terminar esse sofrimento. Então, se estamos sofrendo agora por outra causa, consideremos, tenhamos fé, hagamos um altar ao Senhor, porque pronto o Senhor nos vai ajudar, pronto o Senhor nos vai ser
subsanar totalmente nosso sofrimento, terminar com o nosso sofrimento. Pare de sofrer. Realmente será verdade. É nesse momento. Pero, como diz o Teves aí, os deuses arrenos. Teves está agindo mais já, não é? Mais rápido, se adelantando. Calma, calma, já vou chegar. Pero, há sempre um pero, não? Para que Deus haga que nós outros seamos bendizidos, nós outros teremos que nos volver a Ele. Por isso o título Volvamos a Betel. Teremos que estar nesse lugar de milagre, nesse lugar de bendição, nesse lugar, não digo, não é uma geografia, pero lugar que quero dizer, não geograficamente, agir foi dom de Deus, me bendir, não. Pero eu estou falando lugar, não geograficamente, pero lugar estado de búsqueda de Deus. E nesse estado é o estado ao qual Deus nos vai bendizir. Mas já que Deus nos bendize todos os dias, não? Porque Ele é bueno, não por obras que hacemos. Pero quando nós outros nos volvemos a Ele, começamos a tomar boas decisões e já somos bendizidos em nossas boas decisões. Por isso que Deus sigue falando a Ele e diz assim: então se Jacob dijo a sua família e a todos os que com ele estavam. Porque Jacob entendeu o que Deus havia dito a ele. E agora Jacob está falando a los sujos. Por suposto, ele tem uma autoridade com sua família que nós outros quizá não temos. Porque eles viviam em um modelo patriarcado de autoridade, não muito rígida. Ou seja, nós outros não compartilhamos tanto essa cultura, que por um lado está bom, pero por outro lado está mal também, porque temos que manter um equilíbrio de ordem em nossa casa, não? De respeito, porque isso é bueno, que assim podemos tomar, melhor é tomar decisão em família. Mira lo melhor que é tomar uma decisão em família, é maravilhoso, não? E aí diz: então se Jacob dijo a sua família e a todos os que com ele estavam, quitar os deuses ajenos que há entre vós outros, e limpiar-os e mudar vossos vestidos. Que difícil é poner a família em el mesmo propósito, não? Isso é difícil, é bastante difícil, não? Noé, se há alguém que podemos aprender, é com Noé, não? Noé conseguiu pôr toda a família na barca. Que difícil é pôr a família na barca, não? É bem difícil. Davi, foi terrível, não? A família dele foi muito mal. Pero por causa dele também, hein? Davi também cometeu seus pecaditos, não? Pecadito bem grande. E por isso sua família, não? Quedou assim. Pero ele manda eles limpiar-se e mudar os vestimentos. Isso tinha que ver com a preparação para a búsqueda de Deus, não? O que aprendemos aqui é que em nossas vidas temos que nós outros ponemos as pilas, porque eu sempre digo, não? A reunião sempre vai ser horrível se vós vier com coração horrível, e sempre será magnífica se vós vier com a boa onda de receber de Deus, porque a reunião, mais já que acá é todo, somos todos nós outros, é um ajuntamento, à la vez a reunião é única, é eu prestando um culto a Deus. O culto é coletivo, pero à la vez o culto é único. Se eu estou mal, eu vou ver que o pastor está mal, predicou mal, isso tudo mal, as alabanças mal, todo mundo está mal. Está tudo mal, a luz, está calor, está frio, o ventilador, sem ventilador, a estufa, sem estufa. Apaga a estufa, prende a estufa. Já vai veneno, lá, graças a Deus. Senhor, manda essa época de prender e apagar a estufa. É até melhor, não? Que todo esse calor. E sempre vamos a ver ele mal, pero sem embargo, se nós outros estamos bem, como diz Jesus, não? Se tus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sem embargo,
Aí estou escutando um sonido assim hermoso de fundo, não? Um sonido de trueno. Hã? É o trem? É trem de Tingolo, não, que eu vou ver. A Amélia viu o trem, não, Amélia? É trem de Tingolo. Então, vocês, temos que limpar, não, esses vestidos, limpar, pôr essas vestes novas, para entrar na presença de Deus e aí quedar, e não sair de aí, não? Por isso eu digo, nós outros temos que ser algo, nós outros temos que Betel, nós outros temos que pôr essa gana, essa vestidura, essa bona gana. E ele diz, e levantamos e subamos a Betel, e harei agir altar ao Deus que me respondeu em dia de minha angústia. E há estado comigo em caminho que é andado. Mira a voz que, bueno, quando reconhecemos, quando entramos por essas portas, com essa boa gana de reconhecer a Deus, de dizer, mira, eu estou já à igreja, não é porque o pastor diz, ou porque se norra, ou porque é domingo lá manhã, estou acostumado a ir domingo lá manhã, não tenho nada para ser em casa, então você foi. Não é por isso que eu vou à igreja. É porque é Deus que ha estado comigo em minha angústia. O Deus que me viu, que me respondeu, o Deus que me bendijo. Por isso eu vou à igreja. Por isso eu me congrego. Por isso eu quero bendezer, já que fui bendezido. Já que fui bendezido por Deus, eu quero bendezer. É o Deus que ha restaurado a minha vida. Por isso eu me fiquei muito no versículo 1, porque já está explicando todo o texto, não? Assim, deram a Jacob todos os deuses ajenos que havia em poder de ellos. Ou seja, deuses ajenos é assim. Eles usavam imagens, não? Acorde-se que acá, ela época de los patriarcas, é antes da lei mosaica, tá bem? Essa época cá. Depois Deus aboliu de vez. Não que Deus aceitava antes, nada disso, mas eu vou explicar. Deus depois ele habla da idolatria, não? E põe em sua lei, que o idólatra inclusive tinha que ser apedreado, não? La gravidade, ele idólatra tinha que ser apedreado. Pero era normal eles representar imagens de deuses, ou inclusive eles quiseram, por exemplo, no deserto, por el bezerro de ouro, representar a imagem de Deus. Na verdade, eles queriam adorar a Deus nesse momento. Pero Deus explicou a eles que não é assim, não tem nada que ver, está errado. Deus não se representa em imagens. Pero sabe que nós outros hacemos isso, irmãos? Nós outros hacemos isso. Acá, já he visto muito, acá em minha igreja mesmo. Não? O que são os bezerros de ouro? O que são esses sacígios em las orejas? Não? Ah, não pode usar arito é pecado. Não, isso é uma interpretação bruta da predicação antiga, de los tipo antigo que não sabiam nem ler nem escrever, queriam interpretar a Bíblia. Essa é a verdade. Não tinham estudos acadêmicos, nada. E queriam interpretar a Bíblia, que é um livro milenário, não? Difícil. Los aritos para eles simbolizavam los actos, não? Los ritos que eles haviam hecho com deuses ajenos. Ou simbolizava também a esclavitud, não? Por isso era mal los aritos. Para nós outros, os aritos simbolizam o quê? O que simboliza para nós outros? Sim, que simboliza nada, eu digo, simboliza a beleza, não mais um adorno para a beleza, nada mais. Então, se não é pecado para nós outros usar larito, tá bem? Entenderam? Agora, para eles, simbolizava, vamos dizer, um pecado, por quê? Porque eles estavam dizendo que todavia eram escravos, que estavam marcados, ou então se era algum rito que eles haviam hecho com os deuses que não eram deuses nada, porque só existe um Deus, não? Com as entidades demoníacas, hoje eu defino dessa maneira, não?
cortes, tatuagens, justamente. Claro, justamente, tinha mais status, tinha mais... Tava mais... Claro, em tribos, sim, isso daí vem justamente, tribo, aí tá. Isso acá, pensa que isso acá estamos falando de Jacob. Abraão, Isaac e Jacob não tinham casa. Eles não tinham um lugar de viver. Eles estavam rumbo à terra prometida. Deus havia prometido um lugar para eles. Inclusive, nesse texto acá, Deus reforça a promessa aí de Abraão. É isso que ele falou. Eles eram tribales, não? E qual é a cultura tribal? São essas coisas, não? De alargadores na boca, não? No queijo, são aritos e tudo mais. E tudo isso remetia à ideia de deuses ajenos. Por isso que Deus estava dizendo a eles, cambiar. Ora, nós outros evangélicos, cristianos, protestantes e tudo isso que somos, proféticos, não crescemos da mesma maneira? Muitas delas vezes? Sim ou não? Podem enrugar já fora? Está chovendo? Pero é tétil também é já fora. A barro de tétil não chove. Porque acá dessa maneira vai quedar difícil. Vamos ver acá. Nós outros, muitas delas vezes, também, não? Usamos esses sarcígios de ouro assim. Por quê? Porque quando fulano predica, aí está lá um senhor. Ou na igreja tal, ou aquele predicador tal. Não, eu he visto um amigo aí que publicou a campanha já de Anacondia, não? Nada de contra ele, irmão Anacondia. Pero infelizmente, os que vão são todos cristianos. Infelizmente, seria uma maravilha, para o próprio predicador, porque eu estou seguro que ele queria predicar para pessoas em conversas e não para pessoas conversas. Ele queria, porque o trabalho que ele acha é evangelístico. E para que eu vou evangelizar quem está evangelizado? É o mesmo que lá nada mesmo. Eu não estou aqui para evangelizar o evangelizado. Não? E o hermano foi chamado, o ministério dele é evangelístico. Logo, ele quer falar para quem? Para inconversos. Pero nas campanhas dele, está solo cristiano. Para ser as pabadas de sempre, por tradição, para ser la festita. E todavia passar à frente para que o Tchavão ore, porque o Tchavão é uma muletija. Não estou falando mal dele, por favor, está relatado acá. Estou gravando, depois pongo no YouTube. Não estou falando mal dele, de la persona, pero estou falando mal dele, de la imagem que a gente hace dele. Como se ele for orar e vai cambiar algo na vida da pessoa. Que não lo vai. Só lo vai se a pessoa realmente aceitar esse câmbio, buscar esse câmbio com todo o coração. E tampouco é dele que sale algo, porque nada sale dele, como nada sale de mim. Deus usa por meio de, pero ele não é nada, e eu não sou nada, e nadie é nada. Quem é Deus actuando pelo meio da pessoa. Então, você poderia ser ele, como poderia ser uma porta, como poderia ser uma pedra, como poderia ser um burro, que Deus falou por um burro, não por uma mula, uma vez, e como poderia ser até por mim. Deus poderia usar até a mim. Não? Que ironia. Deus poderia usar a mim. Muitas delas vezes temos esses sarcígios, essas marcas, essas coisas que queremos tocar. Esses ídolos. É meio cristiano? Há muito ídolo. Não? Hã? Aqui passa. Aqui na minha igreja. Justamente, tinha os ídolos. Acá passa, sim. Acá em minha igreja, graças a Deus, Deus o tenha, já levou um padre hermanito que passou isso, já levou, glória a Deus que está com o Senhor, que Joíba levava a Santa Cena e tinha um trabalho com ele hermano, e ele hermano não podia venir até aquela igreja, vivia a 10 quadras, não vivia mais ou menos, são 11, 12 quadras. E se for andando mais ou menos assim, caminhando, são 8 quadras. São 12 quadras de ano de alto, porque tem que passar semáforo todo, não? E o outro vivia a 3 quadras, 2 quadras. 2 quadras, 2 quadras e meia. 2 quadras e meia. E ia para outra igreja, para que o pastor fulano de tal ore, para que sane. E sabe o que o pastor disse?
não tome mais o remédio. Tudo o que eu iba a dizer, não? Por suposto que eu nunca direi nada, nunca direi a vocês não tome mais o remédio. Nunca direi isso, não? Tipo, digo, não tomar mais o remédio, porque se vou tomar o remédio, vou não ter fé. Grande resultado, a pessoa não morreu. Por suposto que sim. Porque não tomou o remédio, teve um ataque da enfermidade que tinha, se internou, tardou um rato a morrer, mais de 3 meses sofrendo mal, não? Terminou morrendo com vírus hospitalário e outro vírus qualquer que não tinha nada a ver com sua enfermidade. Se estiver congregando acá e não escutando estupidezes e não estando com um sacijo de ouro, que está acá, não escrito, com os aritos, com os deuses ajenos, se houver echado fora de sua casa, de sua cultura, de sua mente, está bem que ustedes, eu também fui ensinado assim, que fulano tal tinha o poder, não? Movimento tal cristiano tinha o poder, pero é hora de cambiar. É hora de ver que tudo isso era uma mentira. É hora de ver que não é assim. E não é porque eu estou falando. Analise a história cristiana do próprio país. Vê como está caótico e morrendo é cristianismo evangélico em las igrejas. Que as igrejas estão de pabada em pabada, movimentos em movimentos, de estupidezes em estupidezes. E não há gente que ama, não há gente que predica Jesus. Só a gente que está buscando um alto 0 quilômetro, uma casa nova, até uma mulher nova. Porque as igrejas estão falando, estão fomentando o divórcio. Uma coisa é aceitar por algum motivo, outra coisa é dizer, não, está tudo bem. Então, isso são os deuses ajenos aos quais temos que quitar de nosso meio. Não? Assim deram a Jacob, todos os deuses, assim deram a Jacob. A diferença entre eles e nós outros é que eles obedeceram. Não? Eles deram a Jacob deuses ajenos que haviam em poder de eles, e os sacígios que estavam em suas orelhas. E Jacob os escondeu debaixo de uma encina que estava junto a Siquém. E saíram. E o terror de Deus estuvo sobre as cidades que haviam em seus arredores, e não perseguiram os filhos de Jacob. E chegou Jacob à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ou seja, Betel se chama a cidade à luz, não? E ele e todo o seu povo que com ele estava. E edificou allí um altar e chamou o lugar El Betel, porque allí lhe havia aparecido Deus. Significa isso, não? El Betel, allí lhe havia aparecido Deus, quando ia de seu irmão. Ou seja, irmão, para que Deus nos bendiga, para que Deus traga à memória o que Ele já hizo em nossas vidas, e para que Ele cambie nossas vidas verdadeiramente, para viver uma vida boa e plena delante de Deus, temos que quitar os deuses ajenos. Temos que quitar. Ai, Deus se enojou. Escute ao trono, não? Deus está enojado. Mas vale que quitem os deuses ajenos, não? A predicação está propícia, né, dia de hoje, não? Já estou terminando. Assinar desse morra. Segurar um pouquinho aí, Deus, por favor. Segura Juver, Senhor. Senão os irmãos querem quedar tudo acá e eu quero ir depois almoçar. Tá? E os irmãos querem quedar tudo na igreja, não? Quitem os deuses ajenos. Quitem toda essa... Plantem-se. Eu não estou dizendo que eu sou o dono... Hã? Pensamento. Irmãos, eu estou aqui para que vocês discutam comigo se eu estou certo ou errado. Eu não estou aqui para ser a absoluta voz de Deus. Interpretação de los cielos sou eu. Não. Discutam comigo e vamos chegar a uma conclusão se realmente está certo ou não. Pensem sempre, será? Porque isso eu hago em minha vida. Eu não me centro em que eu sou re bueno, dono de saber teológico e me quedo com meu livrito. Não, eu busco vários livros e vejo, será que está bem? Será que não está bem? Segundo a vontade de Deus, segundo a predicação de Cristo,
sempre interpretando segundo a predicação de Cristo, segundo o entendimento de Cristo, segundo Cristo nos ha dado. Porque assim teremos que interpretar a Bíblia. Porque como vou interpretar a Bíblia aos olhos de Moisés? Ele estava muito escuro, todavia, acerca da luz. Que a luz se ha revelado em nós outros. E Cristo é a revelação total. Por isso somos cristianos. Porque seguimos a Cristo. Então, se que temos os deuses alheios nossos, volvamos a Betel, hagamos um altar allí e adoremos ao Senhor, e vais a ver que Deus vai aquitar toda a nossa aflição. Padre, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos nessa manhã, né? Tu eres o Deus que quita a nossa aflição. Tu eres o Deus que já nos ha bendezido tanto no passado, que tenemos uma história contigo nesse caminhar, e queremos cada dia mais caminhar, meta e objetivo, caminhar ao blanco, que és tu, Senhor, caminhar à la meta e objetivo final, que é esse prêmio maravilhoso, a salvação, ao qual vamos estar contigo, ao qual te veremos cara a cara, pero mientras tanto queremos viver essa vida conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, glorificando e exaltando o teu nome sempre. Tu eres Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bendito eres tu, te damos glória e graça em nome de Jesus. Recebe nessa manhã toda a nossa adoração, e que essa predicação não saia de nossos corações. Bendiga, Senhor, o regresso a nossos hogares. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Amém.